Vamos orar nesse momento. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, somos gratos pelo dia que o Senhor nos deu, somos gratos pelo privilégio de estarmos juntos nessa noite, a fim de ouvir, ó Deus Santo, a Tua voz por meio da Tua palavra. Que o Senhor abençoe tudo aquilo que vai ocorrer, ó Deus, em toda essa conferência, que o Senhor venha nos fazer mais parecidos com o nosso Redentor Jesus Cristo, que a Tua palavra viva e eficaz transforme o nosso coração para a Tua própria glória, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos iniciando a nossa 6ª conferência de aconselhamento bíblico. Em nome do Conselho da Igreja Presbiteriana aqui da Praia do Canto, eu dou as boas-vindas aos irmãos que aqui estão, e certamente aqui há aqueles que já têm acompanhado as conferências de aconselhamento bíblico, bem como pessoas que talvez nunca tiveram contato ou nunca ouviram falar a respeito do aconselhamento, dessa bênção que o Senhor tem concedido à sua igreja, uma ferramenta bendita que Deus nos tem dado. E veja que eu estou tratando o aconselhamento como uma ferramenta bendita dada pelo Senhor à igreja. Tem um autor, John Babler, que diz o seguinte: a igreja e seu ministério de cuidado das almas devem ser fiéis à mensagem de Cristo. O aconselhamento não é a solução final para aqueles que estão sofrendo, Jesus é a solução. E essa frase sintetiza bastante o que precisa ser o ministério de aconselhamento bíblico e o entendimento que nós temos a respeito do aconselhamento bíblico. Nós vamos tratar nessa conferência do tema Santidade, um projeto comunitário. Pastor Alberto estará falando conosco hoje e amanhã a respeito disso, mas eu quero olhar para esse texto de Isaías nesse início e verificar aqui uma das razões pelas quais nós sofremos e como lidar com o sofrimento. O texto aqui de Isaías 55, nos versos 8 e 9, nos mostram a respeito dos nossos reinos idólatras e o reino de Deus. Como é que você percebe isso aí nesse texto? No verso 8, você percebe que muito do nosso sofrimento acontece por nós termos pensamentos diferentes dos pensamentos do Senhor. Veja o que está dizendo Isaías aqui neste verso. Deus, por meio de Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Por meio de Isaías, Deus então está se dirigindo a Israel, e ele tem uma notícia àquele povo, um povo que estava andando distante dos seus caminhos. Olha, vocês não pensam como eu penso, e os caminhos que vocês escolhem não são os meus caminhos. E se você parar para pensar, grande parte, ou talvez a maioria das suas frustrações, elas decorrem desses pensamentos equivocados, errados, contrários à palavra de Deus, que tentam estabelecer os nossos reinos particulares. Como é que acontece isso? Todos nós ansiamos por uma vida sem problema. Nós não gostamos de sofrer, nós não gostamos de imprevistos, nós não gostamos que as coisas fujam do nosso controle. E aí então, quando nós começamos a planejar a nossa vida, imaginar a nossa vida, nós acabamos pensando numa vida perfeita. Aqueles que são daqui da igreja já me ouviram falar isso. Você já viu alguém planejando a vida da seguinte maneira? Olha, eu estou estudando, entrei na faculdade agora, eu estou com 18 anos, com 22 anos eu vou sair da faculdade, com 22 anos e 10 meses eu vou casar com a moça perfeita que eu vou encontrar na minha faculdade, e depois nós vamos nos separar. Nós vamos nos separar porque vai acontecer uma grande tragédia na nossa família. Eu vou trair a minha esposa, e depois disso eu ainda vou ter câncer, e a minha vida vai começar a ser bem ruim. Você já viu alguém planejando a vida assim, dessa forma? Nós planejamos a vida
com as coisas acontecendo tudo no seu devido lugar. Eu vou formar com tantos anos, eu vou me casar com tantos anos eu vou ter o primeiro filho, com tantos anos eu vou ter o segundo, com tantos anos eu vou estar estabilizado, com uma vida tranquila, até o dia em que eu vou estar sem trabalhar, sem precisar trabalhar muito, curtindo a vida, tirando férias, as minhas primeiras férias vão ser no lugar tal, assim. Nós planejamos e ansiamos por essa vida perfeita. E qual é o problema disso? O problema é que nós vivemos um mundo caído e quebrado. E nesse mundo caído e quebrado, nós não somos soberanos. Nós somos soberanos desse reino idólatra que nós criamos aqui na nossa mente. Nesse reino em que nós fazemos o papel de Deus, as coisas acontecem tudo da nossa forma. Mas quando nós vivemos no mundo real, no mundo que é regido pelo Rei verdadeiro, pelo soberano Senhor de todas as coisas, e nós vemos que aquilo que Deus está fazendo com a nossa vida não tem nada a ver com aquilo que eu planejei para a minha vida, eu começo a ficar frustrado. Então as minhas frustrações são fruto de uma expectativa que eu criei, que vai divergir daquilo que Deus tem me dado, esquecendo daquilo que o verso de número 9 vai dizer. A frustração é por causa disso, é por não nos submetermos aos caminhos do Senhor. Veja o que ele diz no verso 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está sendo categórico aqui com Israel. Ele está dizendo: os meus caminhos são melhores do que os de vocês. Os meus pensamentos são melhores, maiores do que o pensamento de vocês. E Deus expressa isso traçando uma comparação entre aquilo que Ele é e aquilo que nós somos. Quando Ele diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus pensamentos em relação aos de vocês. Se vocês quiserem entender isso, é assim que são os meus e os seus pensamentos, é o que o Senhor está dizendo. O problema é que nós não confiamos muitas vezes nisso. Nós até professamos isso como crentes. Deus é soberano, Deus é bom, Deus é sábio, mas quando as coisas começam a aparecer, sair do controle, nós desconfiamos de Deus. Nós dizemos: será que Deus é tão bom assim? Por que será que Deus me faz experimentar provações? Por que as coisas não podem ser mais fáceis? Por que eu olho uma outra pessoa e o caminhar dela é tão tranquilo enquanto o meu é cheio de turbulências? Na prática, muitas vezes, nós não cremos que os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos, sobretudo quando os caminhos do Senhor nos levam para uma direção totalmente distinta daquela que nós deveríamos caminhar. Mas se você entende que de fato os caminhos do Senhor são melhores, você vai conseguir se contentar com aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, vai conseguir glorificar a Deus mesmo em meio às circunstâncias adversas. Paulo aprendeu isso e declarou de forma bastante enfática: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não importa a situação, eu sou contente, humilhado, exaltado, com fome, com abundância, tudo posso naquele que me fortalece. Davi expressa isso de uma forma maravilhosa no Salmo de número 23, que nós conhecemos muito bem, onde ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E então ele traça um quadro que nós todos gostamos: ele me faz caminhar em pastos verdejantes. Amém. Ele me leva para junto das águas de descanso. Isso é uma maravilha. Ele refrigera a minha alma. Como Deus é bom. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Veja como o quadro mudou. Como é que você se porta no vale da sombra da morte? Veja como Davi se portou. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás
comigo. A presença do pastor na vida de Davi fazia com que este homem louvasse a Deus por estar nas águas de descanso e estivesse seguro em Deus mesmo no vale da sombra da morte. Ele entende que o supremo pastor é que conduz e que o leva por estes caminhos. Ele sabe que os caminhos do Senhor são melhores do que o seu próprio caminho. Mas como é que você vai saber a respeito desse caminho? Onde é que nós temos notícia a respeito dos propósitos do Senhor, dos planos de Deus? É a palavra do Senhor, a única fonte para nos instruir a fim de vivermos de modo agradável diante de Deus, num mundo em trevas, e de podermos nos satisfazer dele. Veja o verso 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Veja a comparação que Deus estabelece aqui. A ação da chuva que desce do céu, que fecunda a terra para fazê-la brotar. Ele está dizendo: a minha palavra faz exatamente isso. A minha palavra prospera naquilo para o que eu a designei. É por isso que Deus está dizendo: essa palavra nunca volta vazia. É por isso que você pode ouvir a palavra do Senhor e desfrutar daquilo que Ele convida Israel a desfrutar nos primeiros versos desse capítulo. Atente para o que está lá. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Veja o convite de Deus ao povo de Israel: ouçam a minha palavra, deem ouvidos à minha voz. E é esse Deus que diz que a sua palavra não volta vazia, mas que prospera naquilo para o qual Ele havia designado. E você precisa lembrar de algo importante aqui. Isaías é um profeta chamado por Deus num tempo em que o povo de Israel está bem distante dos caminhos do Senhor, está vivendo de acordo com os seus próprios caminhos, ainda que seja um povo religioso, ainda que seja um povo que está constantemente no templo buscando ao Senhor, a ponto de Deus dizer: olha, eu estou cansado desse ajuntamento. Quando vocês oram, eu não quero ouvir a oração de vocês. Vocês precisam se purificar. Vim e aí nós vamos arrazoar. E se os pecados de vocês forem vermelhos, eles se tornarão brancos. Isaías é chamado para profetizar para um povo de coração duro. E se você lembrar bem do capítulo 6, o chamado do profeta era para endurecer ainda mais aqueles corações. Deus iria tratar com aquele povo. Isaías pregaria, mas o povo não ouviria. E Deus levaria este povo para o cativeiro. Esse era o propósito de Deus. Então, quando nós falamos do poder da palavra de Deus, nós temos que entender que até mesmo a purificação do povo por meio do cativeiro era propósito de Deus. Quando Ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, Ele se refere à palavra na boca de Isaías, que iria prosperar naquilo para o qual Deus havia designado, endurecer aqueles corações, a fim de que o povo fosse para o cativeiro, fosse tratado e o remanescente voltasse purificado para o Senhor. O que esses versos então podem nos mostrar é exatamente isso. Você sofre porque os seus pensamentos são distintos do Senhor. Você estabelece um reino próprio.
Você precisa se submeter aos caminhos do Senhor. E você só vai conseguir fazer isso dando ouvidos à palavra do Senhor. É por isso que o aconselhamento aponta para Jesus Cristo. Porque é por meio de Jesus Cristo, e somente por meio de Jesus Cristo, que o homem pode proceder dessa maneira. A obra de Cristo na cruz liberta o pecador, para que ele possa agora ouvir a palavra e se deleitar na palavra. Ouvir o maravilhoso conselheiro que fala por meio da Escritura. E como crentes, temos então, pela graça de Deus, finos manjares para nos deleitarmos no Senhor. Compare o que está sendo dito aqui com aquilo que é dito lá em Apocalipse capítulo 3. Lá em Apocalipse capítulo 3, o Senhor Jesus Cristo está repreendendo uma igreja que estava andando distante dos seus caminhos, mas que no entender dela estava indo bem. Veja Apocalipse 3, verso de número 15. Conheço as tuas obras, Deus diz para Laodiceia, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja caminhava distante do Senhor, mas olhava para ela mesma dizendo, nós estamos bem, nós somos ricos. Mas Deus traça a realidade. Jesus diz, vocês são pobres, cegos, vocês estão nus. E aí então vem a palavra de Jesus, semelhante àquilo que Deus está dizendo para Israel. Veja, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplina quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Como é que Deus chega para uma igreja que Ele mesmo acusa, dizendo, vocês são miseráveis, pobres, cegos, e diz, comprem de mim ouro puro. Comprem ouro purificado, porque aquilo que Deus tem para a sua igreja não é comprado por dinheiro. Lembra de Isaías? Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. É isso que nós temos à nossa disposição na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que depois de repreender o pecado de Laodiceia, oferece pela graça solução para aqueles irmãos. A solução é Ele mesmo. Vinde a mim, eu estou à porta batendo, eu quero ter comunhão com vocês. Jesus se dirige ao seu povo que nesse momento não tem comunhão com Ele. É por isso que Ele se coloca como alguém que está do lado de fora, conclamando a igreja, que já era igreja, a ter comunhão, a se apropriar daquilo que nós temos em Jesus Cristo, aos tesouros que nós temos em Jesus Cristo. Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa riqueza, Ele é a nossa sabedoria. É por isso que o aconselhamento precisa dizer primariamente a Jesus Cristo, a glória de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, e como consequência, as bênçãos que a igreja do Senhor tem por estar ligada a Jesus Cristo. Como já citei, a solução não é o aconselhamento bíblico, mas a pessoa bendita do Redentor, para quem os conselheiros precisam a todo tempo apontar. Que o Senhor então nos dê uma boa conferência, edificando-nos para a sua própria glória e ensinando-nos como ser santos, participando da bênção que é o corpo de Jesus Cristo, nosso Senhor.